Bom dia, meus amigos vereadores, vereadoras. Cumprimentar a imprensa, servidores da casa, a assessoria dos nossos colegas parlamentares, a população que nos vê, nos assiste, nos ouve. Esse voto aqui, vereador Germano, é da campanha contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Aproveitando o período que antecede aí o carnaval, para a gente ratificar cada vez mais esse compromisso que nós devemos ter. Criança, na verdade, ela não é explorada, eu usei o termo errado, ela não é explorada, é criança, ela é abusada, né? Ela é abusada sexualmente. Mas, meus amigos, eu venho aqui honrosamente à tribuna desta Câmara, voltando aqui os trabalhos no ano de 2018, agradecendo primeiramente a Deus pela oportunidade de aqui estarmos, fazermos parte desse legislativo, ocupar uma das 23 cadeiras desta casa. Acredito que um espaço tão sonhado por muitas pessoas, e hoje cada um de nós aqui temos o privilégio de aqui estar. É claro que é um período transitório. Existe um ditado interessante que diz que tudo passa, e a Bíblia diz que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, esse é o nosso tempo de estarmos aqui e que nós possamos aproveitá-lo da melhor forma possível, trabalhando pela nossa cidade, pelas pessoas que precisam, fortalecendo cada vez mais os laços de amizades entre nós, entre nossas famílias, e com certeza fazendo aquilo que nós devemos fazer. Vereador Micauê, eu subo à tribuna nesta manhã para falar de um projeto de lei de nossa autoria, que hoje vai para a primeira discussão, concedendo a honra legislativa às lideranças da nossa cidade, que tenham um trabalho notadamente reconhecido, não somente pelos parlamentares, mas também pela comunidade de uma maneira geral. Todos nós aqui sabemos quais são os reais valores das lideranças. Todos nós sabemos aqui a importância que cada liderança tem, porque essas lideranças, elas são nada mais, nada menos do que a voz do parlamentar, a voz do vereador, a voz do candidato, em muitos lugares aonde ele mesmo não pode estar. E mesmo a gente não podendo estar em alguns lugares, mas as nossas lideranças estando lá, elas estão nos representando. Mas eu quero fazer menção, através desse projeto, àquelas lideranças que são os verdadeiros anônimos, aqueles que são desconhecidos, aquelas lideranças que têm um trabalho, seja na área social, seja na área religiosa, seja em qualquer área que possa atuar, e que muitas vezes estas não são alvo dos olhos dos políticos, dos parlamentares. São aquelas lideranças que são vocacionadas para fazer esse trabalho, independente da política partidária. São aquelas lideranças que muitas vezes abrem as portas das suas casas para poder atender as pessoas. Talvez não seja nem para dar alguma coisa, presidente Natécia, mas só pelo fato de ouvir um drama, ouvir uma situação, elas já se consideram... As pessoas já se consideram felizes de ter alguém para ouvir, principalmente no século XXI, onde as mazelas elas são tantas, principalmente aquelas de cunho psicológico. E essa comenda legislativa do nosso projeto de lei, que entra em primeira discussão na sessão de hoje, eu quero intitular, eu dei o título, dei o nome à comenda de Comenda do Mérito Legislativo Yara Guerra. E por que o nome da dona Yara? Porque dentre tantas coisas e dentre tantas ações
que a dona Yara, como liderança que é, como vice-prefeita que foi por 2 vezes, como prefeita que foi da nossa cidade, entre tantos feitos que ela fez aqui por nossa cidade, como, por exemplo, a implantação da Guarda Municipal, como, por exemplo, a implantação da Procuradoria-Geral do município, Secretaria de Turismo também foi implantado no governo da dona Yara, a Secretaria, na época, Ação Social, que hoje é Assistência, que também foi implantada no governo da dona Yara Guerra. Tantos feitos como este, feitos por ela, mas aquele a que eu quero destacar, e por isso a comenda, é justamente o feito que ela, de forma única, fez à sua época, que foi pelo menos uma vez por semana, vereador Lauro, abrir as portas do gabinete para receber as lideranças. Às quintas-feiras, presidente Natécia, a prefeita Yara Guerra, abrir as portas do gabinete para receber as lideranças, as pessoas das comunidades, aquelas pessoas que tinham um trabalho sem assento na Casa Legislativa, mas que ela valorizava e reconhecia e já sabia, naquela época, o verdadeiro valor que essas lideranças tinham. A Comenda Yara Guerra é uma homenagem não somente à história desta grande mulher, mas, sobretudo, é uma homenagem à família de uma maneira geral, que aqui na nossa cidade tem, com certeza, tem uma história, não somente política, mas tem uma história de trabalho ao longo de todos esses tempos. Abrir as portas do gabinete para ouvir as lideranças comunitárias significa, presidente, você estar ativamente participando das discussões das comunidades e das cidades, mesmo você não podendo estar lá. A gente sabe que o município de Caucaia tem mais de 1.200 quilômetros de extensão territorial, e é muito difícil, pastor João Andrade, Vossa Excelência, que já é vereador há alguns mandatos, está na Jurema, está na sede, está na praia, está no sertão, porque a cidade ela é muito grande. Principalmente aqueles que são votados em todas as áreas da cidade. Quando você está na Jurema, os seus eleitores estão lhe cobrando na sede, quando você está na sede, os seus eleitores estão lhe cobrando na praia. Mas isso é dessa forma. E quando o prefeito, a então prefeita Yara Guerra, abria as portas do gabinete para receber as lideranças, ela estava dizendo que se preocupava em saber como é que estavam acontecendo as coisas lá na ponta. Ela se preocupava em saber como é que, de fato, o trabalho da prefeitura, as ações da prefeitura estavam chegando lá na ponta. É por isso que nós tivemos essa ideia, junto com a nossa assessoria, de nós estipularmos um mérito a essas pessoas que, inclusive hoje, são famosas, porém desconhecidas, que são essas lideranças. Lá nas comunidades, fazendo o trabalho que muitas vezes nós também fazemos, porém, nós temos assento nessa casa, nós temos uso do microfone, nós temos as redes sociais, nós temos como usar a tribuna para fazer a nossa prestação de contas do nosso trabalho, todavia, essas lideranças não têm. E essa comenda do mérito legislativo Yara Guerra não somente vai homenagear esta grande mulher, ex-prefeita da nossa cidade, toda a sua família, como também vai valorizar ainda mais as nossas lideranças e as pessoas que precisam ser sempre mais valorizadas, sempre mais reconhecidas pelo trabalho que fazem. Vereador Messinho. Eu, vereador Ricardo, me sinto muito feliz em poder colocar à disposição de todos os senhores e senhoras e senhoritas esse projeto de lei, na certeza de que tudo que eu falar aqui, aqueles que já são antes de mim, sabem um tanto mais do que representa a história de Yara Guerra e do que representou essa mulher quando estava na sua luta ativa aqui no município de Caucaia. E quero finalizar, antes de ouvir aqui os colegas, presidente, dizendo que quero abraçar a dona Yara Guerra em nome do seu irmão, Coronel Paulo Guerra, que hoje é secretário
na Prefeitura Municipal de Caucaia e abraçando, abraço toda a família e deixar de forma imortalizada nesta casa a grande figura que foi a ex-prefeita, ex-vice-prefeita do município de Caucaia, Yara Guerra.